Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 21, volume 11. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo, antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como eu deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele, sempre benigno, disse-me: Minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos, e recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesma. Agora tu, filha minha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha humanidade, e assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Então, a comunhão, o que Jesus fez foi divinizar esse ato de receber o sacramento, de receber a comunhão. Assim como como ele falou aqui, né? Assim como eu divinizei todos os atos humanos, ele divinizou esse ato da gente comungar Deus, de receber Deus, de receber a Eucaristia. Minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo, para divinizar esse ato de comungar. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos. E recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente em nome de todos, né? Na divina vontade. Como um filho da divina vontade, Jesus, né, sendo Deus, ele é Deus, com a vontade divina, ele fazia isso em nome de todos. Ele recebeu, meu Deus, é muito mistério, né? Ele recebeu a si mesmo em nome de todos e fez em nome de todos todas as reparações. Recebeu em nome fez em nome de todos o que todos deveriam fazer. Então ele já fez e já doa. Ele doa esse ato. Ele doa a vida dele inteira, né? Quem vive na divina vontade, deixa eu ver se eu entendi o que vocês estavam falando hoje.
Quem vive na divina vontade não faz não é que a gente faz atos diferentes, assim, como se fosse assim, Jesus, a gente adiciona atos. Já tá tudo que a gente faz já estava no ato único de Deus. Jesus já fez tudo em nome de todos. Jesus já fez tudo em nome de todos. E ele doa essa vida que ele fez, todos esses atos para todo mundo. Mas quem que toma esses atos? Quem que toma essa vida divina desses atos que Jesus já fez em nome de todas as pessoas? Jesus já fez em seu nome, em nome de todos, tudo que você devia dar, tudo que você devia fazer da maneira mais perfeita para Deus. Ele fez em nosso nome, ele doa tudo que ele fez, os méritos dele, ele doa tudo. Mas quem entra e toma todos esses atos? Quem vive na divina vontade, que é lá que estão. É na divina vontade que estão todos esses atos. Não tem como tomar todos, receber tudo o que Jesus fez e oferecer esses atos que ele fez nesse momento, em tudo que ele fez, se você vive na vontade humana, se você não está na vontade divina. Então ele já reparou tudo, já satisfez por todos. Então a gente entra na divina vontade e oferece esses atos que ele mesmo já fez. A gente não soma nada, tipo assim, não é um ato, não é complicado explicar, a gente entende, mas não sabe explicar. Não é uma coisa assim nova que a gente está fazendo uma reparação como Jesus tivesse feito, como a Aline estava explicando, Jesus tivesse feito 10%, 90% e eu faço 10%, estava faltando. Não está faltando nada. A gente está tudo inserido em Jesus. Quando a gente vive na vontade divina, a gente vive, é Jesus vivendo na nossa humanidade, com tudo que ele já fez, ele já vem com tudo que ele é, né? Ele assume a nossa pessoa. Então, a gente vive como se fosse. Tem um trecho que eu li que explica um pouco, esclarece um pouco disso que a gente está conversando aqui hoje, né, no grupo, de como que é essa questão da humanidade de Jesus, né? Ele fala que a gente é como se fosse células do corpo dele. É no volume 20. Deixa eu pegar aqui para ler. Porque eu estava lendo ontem, eu comecei a ler o volume 20, e aí ele explicou, ele aparece para Luísa com os membros todos deslocados. E aí ele fala que é as almas. Ele fala assim, ó, ele aparece para ela com seus membros quase todos deslocados, que lhe davam uma dor indescritível, e lançando-se em meus braços, me disse: Minha filha, estes membros deslocados que me dão tanta dor são todas as almas que não fazem minha vontade. Eu, ao vir à Terra, me constituí cabeça da família humana e elas são meus membros. Mas estes membros vinham formados, cheios de nós novamente, vinculados por meio dos humores vitais de minha vontade. Conforme ela corre neles, assim vem em comunicação com meu corpo e ficam reafirmados, cada um em seu posto. Minha vontade, como médico piedoso, não só faz correr seus humores vitais e divinos, minha vontade, como médico piedoso, não só faz correr seus humores vitais e divinos para formar a circulação necessária entre a cabeça e os membros, mas também lhes forma sua perfeita atadura para fazer que fiquem atados e firmes os membros sob sua cabeça. Agora, faltando a minha vontade neles, falta quem ponha o calor, o sangue, a força, o comando da cabeça para voltar a pôr os membros em campo. Falta quem os vende, se estiverem deslocados, quem coloca de novo no lugar. Falta tudo. Pode-se dizer que todas as comunicações entre os membros e a cabeça estão quebradas e estão no meu corpo para me dar dor.
É só minha vontade que põe de acordo e em comunicação ao Criador e à criatura, ao Redentor e aos redimidos. Tá vendo? Tudo que ele fez só está em comunicação. Ele fez tudo em nome de todos. Tudo. Ele comungou em nome de todos para reparar tudo, para satisfazer por tudo. E tudo que ele fez foi em nome de todos. Mas só há essa comunicação. E a alma só recebe esses bens se está na vontade divina. É só a vontade divina que põe o acordo, que põe a comunicação entre o Redentor e os redimidos. Então, ele já fez tudo. Mas a gente só recebe esses atos e tem como oferecer para ele se você está na vontade divina. É só minha vontade que põe de acordo em comunicação ao Criador e à criatura, ao Redentor e aos redimidos, ao santificador e aos santificados. Sem ela, a criação, a redenção são como se fossem nada para eles, porque não há quem faça correr a vida e os bens que contém. Então, os bens da redenção, tudo que Jesus fez e tudo que ele fez na redenção foi para o reino da divina vontade. O propósito é esse, é o reino. Então, tudo que ele fez, todos os bens da redenção são como se fossem nada para eles, para quem não vive na vontade divina. Porque não há quem faça correr a vida e os bens que contém. Não tem como receber. Então a gente vive desses, a gente não oferece tipo novos atos. Jesus já fez tudo. Eu ofereço tudo que ele fez. A forma mais agradável para ele é oferecer tudo que ele já fez. Só que só quem vive na vontade divina é que recebe esses bens, que tem esse conhecimento, que sabe que ele fez isso. Aí ele fala dos sacramentos. Os próprios sacramentos servirão de condenação. Porque faltando minha vontade neles, falta quem rompa o véu dos sacramentos para dar-lhes o fruto e a vida que contém. Por isso, minha vontade é tudo. Sem ela, nossas obras mais belas, nossos prodígios maiores, ficam estranhos às pobres criaturas, porque ela sozinha é a depositária de todas as nossas obras. E, portanto, só por meio seu são dadas à luz às criaturas. Ó, se todos soubessem o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos se poriam de acordo com ela para receber todos os bens possíveis e imagináveis. E a transmissão da mesma vida divina, tá vendo, gente? A transmissão da vida divina de tudo que a vida divina é, a Liliana estava falando, a vida divina é de Deus. Então, a transmissão da vida divina só acontece quando a gente entra nesse plano, na divina vontade. É ela que é a depositária de todos os bens. Ela que tem a vida divina. E a vida divina vem de Jesus. A vida divina vem de Jesus. Ele que doa a vida divina para o ser humano. A vida divina para o ser humano vem através de Jesus. E aí a diferença é a glória para Deus, a diferença, assim, uau, tremenda, é a gente já viver isso antes de morrer. Porque a maioria das almas só entendem, só recebem essa luz, esse conhecimento e vivem desses bens e recebem essa transmissão da vida divina quando morrem. No momento lá da morte, e aí tem o juízo, ou a pessoa vai para o purgatório ou vai para o céu, não sei, mas né, vai depender do juízo lá. Mas ela só tem essa luz, esse conhecimento, a maioria das almas, só tem esse conhecimento nesse momento que a alma sai do corpo, aí ela vê toda a verdade. E aí acontece a transmissão da vida divina e todo mundo que está no céu vive na divina vontade. Mas a diferença de quem vive na divina vontade, do filho da divina vontade, é porque esse processo
Esse conhecimento chega antecipadamente. E você já vive agora, antes de morrer. Acontece essa transmissão. Você entra na divina vontade e vive dessa vida que Jesus já doou, já fez tudo. Ainda é em vida. Aí ele fala aqui, né? Deixa eu ler aqui. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões. Ele fez em nome de todos, na divina vontade. Para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos, e recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também. Então, assim, que eu entendi agora que ele estava explicando, né? Que ele falou assim: a gente não faz coisas novas. Tipo assim, a gente não diviniza as obras já foram divinizadas. Quem vive na quem divinizou, quem fez isso foi Deus, foi Jesus, que divinizou todas as obras das criaturas. E a gente vive na divina vontade por causa que Jesus fez isso. As obras foram divinizadas por ele, pela humanidade dele. A nossa humanidade recebe todo esse bem que Jesus fez e vive dessa vida, desses atos que ele transmitiu. Então a gente vive os atos humanos que foram divinizados por ele, comer, beber, água, dormir, foram divinizados por Jesus. E a gente só pode falar que um ato de beber água é divino porque a humanidade de Jesus divinizou esse ato de beber água, de comungar, de sofrer. O sofrimento só é divino porque Jesus sofreu, porque ele sendo Deus e homem, sofreu. Ele só sendo Deus não tinha como sofrer. Mas ele se encarnou e viveu esse ato, viveu essa experiência, esse ato de sofrer, o sofrimento foi divinizado. Tem outro significado o sofrimento. Então, só é possível a gente falar que o sofrimento é um ato divino, sofrer, porque Jesus sofreu, a gente recebe esse bem, essa herança. Então, a gente não faz uma coisa a mais assim. Eu estou sofrendo, estou divinizando o sofrimento. Não existe isso. Jesus já fez, eu só vivo, recebo esse bem de sofrer na divina vontade, porque eu entrego minha vontade e vivo na divina vontade. Eu sofro na divina vontade. Recebi, e como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus se ele não fizesse isso? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber a mim mesmo. Não tinha como, gente, receber Deus se ele mesmo não se recebesse em nosso nome, por nós e aplacasse a justiça. Lembre como que era a justiça? Antes de Jesus antes de Deus se encarnar, de Jesus se encarnar, como que era o povo lá de Israel? Não podia chegar perto, ele falava assim, lembra na Bíblia que fala, se o povo se aproximasse, morreria? Se aproximasse, chegasse perto lá da, 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 da Arca da Aliança, não ia, não tinha, se não fosse o sacerdote, ele morreria, chegasse perto. Tem passagens que fala que se o povo chegasse, a hora que Deus estava mostrando a sua glória para Moisés, se o povo se aproximasse, eles morreriam. Como que a criatura então recebe Deus, coloca ele na boca? Como que ia acontecer isso? Se eles não podiam olhar e chegar perto que morreriam? Então, se ele não faz isso em nosso nome, não teria como. Como que a criatura ia receber ele? Foi minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora tu, minha filha, recebe-a
em minha vontade. Une-te à minha humanidade, né? Nesse que ele falou que ele é a cabeça, nós somos os membros. Então, se eu estou na divina vontade, eu estou ligada à cabeça e estou recebendo o sangue. Os membros só recebem o sangue se estão ligados ao corpo, se estão em seu devido lugar, em seu posto. E se não recebe o sangue, morre, atrofia, amputa a perna, o braço, os membros, né? Os órgãos internos. Recebe a vida do sangue. Senão, se não estiver conectada com a cabeça, não recebe a vida. Então, se você está na divina vontade, você está recebendo a vida de Jesus. Só na divina vontade tem como, ele falou, o santificador e os santificados, o redentor e os redimidos, a transmissão desses bens só acontece se você entrega a sua vontade para Deus e vive na vontade de Deus. Agora tu, minha filha, recebe a minha vontade, une-te à minha humanidade, e assim encerrarás tudo. E eu encontrarei em ti as reparações de todos, porque ele vai encontrar ele mesmo. As reparações de todos estão nele, foi ele que fez. Se você se une a ele como esse membro, você está unida com ele, perdida nele. Ele vai encontrar todas as reparações porque ele vai encontrar ele mesmo. E todas as reparações estão nele, todos os atos estão nele. A retribuição de tudo em minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. É isso, ele vai encontrar ele mesmo em você. Ele vai te vestir, né? Ele que vai estar em você. Ele vai encontrar tudo em você, que ele vai encontrar ele mesmo. Você não tem que ficar inventando nada. É ele que já fez tudo, ele vai encontrar ele mesmo. Nossa, é um mistério, meu Deus do céu. O volume 11, trecho 112. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: Meu Jesus, não mais. Meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doem sob o peso de meios quase infernais. Ah, minha filha, porém, tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 11, capítulos 111 e 112. O 111, 13 de novembro de 1915. Necessidade de Jesus comungar a si mesmo, antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão,
pensava para mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. Então, quando a gente recebe a comunhão, o que que a gente faz enquanto recebe a comunhão? A gente fica, Jesus está aqui comigo agora. Eu vou pedir um monte de coisa para ele. Eu vou pedir isso, aquilo outro. Ou eu vou agradecer a Deus, ou eu vou agradecer a Ele por vir se depositar na minha miserável morada, que é o meu corpo. Então, Ele é um Deus que Ele vem, Ele está definitivamente nos filhos da divina vontade. Nós cremos nisso, nós estamos nesta jornada e acreditamos fielmente que Jesus está para sempre, não só aqueles 15 minutinhos ali que a gente o recebe na comunhão, mas que Jesus está morando em nosso coração. Por mais miserável que nós somos, mas Ele nos ama e Ele nos escolheu. Então, o que nós dizemos para Ele quando Ele vem? Quando Ele, quando nós comungamos a hóstia consagrada, né? A maioria das pessoas, elas estão dispersas, comungam e saem conversando. E não estão atentas, ao menos aquela hóstia consagrada, não estão atentas a Jesus, não estão reverentes a Jesus. Elas estão preocupadas com outras coisas, com pessoas e coisas ali. Então, nós temos que prestar muita atenção quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento. Então, isso é muito importante que nós estejamos como a Aline disse, fazer uma oração de reparação por todos e por cada pecado, porque o mundo ele está em decadência. Então, Luísa continua. E ele, sempre benigno, disse-me: minha filha, se queres agradar-me, ofereça como minha própria humanidade a ofereceu. Então, olha que incrível, né? Jesus está pedindo para a gente oferecer como ele mesmo ofereceu a hóstia consagrada. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo e quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações e todos os sacrilégios de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. Então, Jesus, ele, ao comungar a si mesmo, ele já fez as reparações por todos que comungam sacrilicamente, que estão ali comungando, mas não prestam atenção no que estão comungando, que é um Deus que veio e se fez e ficou aqui entre nós. Ele se fez carne, ele viveu entre nós e ele permaneceu na hóstia consagrada. É um mistério muito grande, é muito incrível o que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia, que é indescritível, né? Um Deus nos amar dessa forma e fazer tantas reparações, cuidar de nós de uma forma tão carinhosa. Olha o que ele fez, comungou a si mesmo, né? Para reparar todos os sacrilégios, todas as ofensas que seriam feitas a Deus. A minha humanidade, encerrando a divina vontade, encerrava todas as reparações de todos os tempos. E recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. Então, ele fez a reparação por todos que não o receberiam dignamente. Ele já fez essa reparação quando ele se comungou a si mesmo. É muito incrível, meu Deus.
E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De uma maneira, como podia a criatura receber um Deus? Que incrível, né, que Deus é. Nós não somos dignos de receber a Deus, mas Jesus, ele veio e reparou isso. Ele reparou cada um que não seria digno de recebê-lo. Tem um mistério muito incrível. Não, né? A vida humana, Deus é muito incrível tudo isso que a gente está aprendendo, tudo isso que nós estamos levando para a nossa vida, esta mudança drástica de vida que nós estamos fazendo, que Deus está fazendo em nós, que Jesus está fazendo em nossas vidas, na vida de cada um aqui. Como podia a criatura receber um Deus? Então, como nós poderíamos receber Deus se Jesus não viesse antes e fizesse a reparação? Nós não teríamos dignidade para recebê-lo. Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora tu, filha minha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha vontade. Une-te à minha humanidade. E assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Ó? Agora tu, filha minha, recebe-a. Então, recebemos a comunhão na vontade divina, na divina vontade. Une-te à minha humanidade, e assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo, e minha complacência, mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Que incrível isso, meu Deus! Como explicar isso? Jesus, vem em nosso auxílio, Senhor. Vem nos fazer entender, Senhor. Agora tu, minha filha, recebe-a em minha vontade, recebe a comunhão em minha vontade, une-te à minha humanidade e assim encontrarás tudo. E encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Nós estamos recebendo Jesus na divina vontade. Então, como nós somos outros Jesuses, nós estamos fazendo as reparações também por todos e por cada pecado. Então, nós estamos vivendo a divina vontade que Jesus viveu, porque Jesus viveu na divina vontade. É muito incrível o que Jesus traz para nós. Cada dia ele traz algo novo. É tão impressionante isso. Capítulo 11, 112. 21 de novembro de 1915. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: Meu Jesus, não mais meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele: minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam.
Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Ou seja, o homem, ele quer fazer tudo por si só, não quer obedecer a Deus. Então, o demônio vem e cochicha ali no ouvido e o homem aceita. Cada coisa que o demônio cochicha, o homem aceita e está fazendo muita coisa errada. E aí vem a justiça de Deus. E o homem não quer aceitar ainda que seja justo que ele seja punido. Então, assim, ó, o que Jesus põe no meu coração? É justo e é necessário, porque tem as pessoas que amam a Deus, teoricamente, elas vão na igreja, elas comungam, mas elas não estão atentas. Elas estão meio que em cima do muro ali, dependendo de como for. Se ela precisa de Deus, ela recorre a Deus, mas depois ela volta para o mundo. Então tá nesse impasse. Então aí tem a justiça de Deus para a gente tomar uma decisão firme e forte da nossa vida. O que nós queremos? Nós queremos meio termo, nós queremos estar mornos, ou nós queremos ser de Deus? Ou nós queremos entregar totalmente a nossa vida para Deus? É isso que nós temos que tomar a decisão certa, porque a justiça ela vai vir para quem está no meio termo e para quem está do outro lado, né? E se a justiça cair nos filhos da divina vontade, nós a aceitamos por todos e por cada um, por cada pecado. Que venha o reino de Deus, que venha o reino da divina vontade. É o desejo do fundo do meu coração. Que o reino da divina vontade se estabeleça sobre a terra. Que se a divina vontade trazer a sua justiça, que assim seja, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação do dia 21 de janeiro, Livro do Céu, volume 11, capítulo 111 e 112. No capítulo 111, de 13 de novembro de 1915, necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele, sempre benigno, disse-me: Minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo e quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos e, recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente.
E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora, tu, filha minha, recebe-a em minha vontade, une-te à minha humanidade e assim encerrarás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Que trecho grandioso de revelação. Porque como que nós poderíamos saber que Jesus também recebeu-se a si mesmo, comungou-se a si mesmo? Como poderia caber na nossa cabeça, ou como que essa informação poderia chegar até nós aqui na Terra, seres caminhando, peregrinando nessa terra ainda, se não fosse essas revelações que o Senhor faz a Luísa? Como que essa informação chegaria até nós? Somente através dessas manifestações das verdades da sua divina vontade. E no título, a necessidade que Jesus teve, ele vem trazendo essa compreensão, por que ele precisou comungar-se a si mesmo. Ele vem trazendo essa informação e vem também trazendo como é que nós, almas, podemos oferecer a comunhão. E ele já responde essa pergunta do final do título, já no início. Queres agradar-me? Oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Então, a única forma agradável da alma receber a Eucaristia, de receber a comunhão, de comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, é fazendo isso como ele fez na sua humanidade, ou seja, fazendo isso na divina vontade. Então aqui ele deixa claro que somente através da sua humanidade, e essa realidade só é possível na divina vontade, de fazermos os atos na humanidade de Jesus, através do dom da divina vontade, para poder oferecer, assim como ele tomou e ofereceu. Porque ela queria saber como que ela deveria fazer para agradar mais a Jesus, como que ela deveria oferecer. Porque essa não é uma dúvida apenas da Luísa, muitas vezes é nossa, muitas não, é uma dúvida nossa até então. Como que nós poderemos receber mais dignamente a Eucaristia, sendo pessoas, criaturas humanas e tão limitadas, tão indignas? Como que nós podemos receber um Deus em nós? Quando a gente faz a reflexão, a meditação, né? Que muitas vezes a Eucaristia simplesmente é recebida como um ato social ou um ato a mais dentro da liturgia da celebração. E para muitas almas isso não tem um significado a mais, não tem um significado diferente, é apenas mais um ato dentro da liturgia, mais um ato dentro da celebração. Claro que tem almas que buscam fazer a preparação anterior, buscam se preparar para estar um pouco mais digno, até mesmo durante a celebração. Nós temos, né, o Senhor deixou tão perfeitamente estabelecido muitas realidades dentro da igreja, através da condução, do governo ali do Espírito Santo, que é quem dirige a igreja, através dessa direção que o Espírito Santo faz na igreja, ao instituir as regras, as normas, a doutrina no geral, de que na celebração nós temos anteriormente o ato penitencial, que é aquele momento em que nós, como almas, temos a oportunidade de nos arrependermos e pedirmos perdão por aqueles pecados veniais, aqueles pecados
da rotina, aqueles pecados do dia a dia, que não são pecados graves, não são pecados que matam a morte, mas que, se não também tendo a contrição, tendo arrependimento, pedido perdão e recebido também a absolvição, a soma de muitos pecadinhos, de muitos pecados do cotidiano, eles vão se tornando um fardo. E esses fardos podem levar a uma morte também. A soma dos pecados veniais, eles podem matar a alma também. Além de que, no decorrer do tempo, vai obscurecendo a luz, vai obscurecendo a alma, vai deixando obtusa, escurecida, enegrecida. Então, aqui nessa informação, como receber mais dignamente, como oferecer, não, aqui a pergunta da Luísa, não é como ela deveria se portar diante da Eucaristia para ela se aparecer diante do Senhor como uma criatura mais digna, mas como ela queria saber como que ela poderia, nesse ato de receber Jesus na Eucaristia, como que ela poderia agradar a Jesus, como que ela poderia, como que seria esse ato dela para agradar mais ao Senhor. Então, é um ato de ser mais agradável ao Senhor e não à pessoa. Então, ela não estava olhando para ela, mas ela estava olhando para Jesus, que é importante também a gente tentar nesse ponto, que esse desejo de fazer ali, de ter um ato mais digno, para agradar ao Senhor. E não para poder aparecer mais bonita diante do Senhor, mais digna. Então, não é que nós queiramos ser mais dignos para o Senhor, mas como que nós podemos fazer melhor para agradar Ele? Como que o nosso ato pode chegar a agradar o Senhor? E Ele responde que é fazendo isso como Ele fez, assumindo essa humanidade dele em nós, ou seja, vivendo na divina vontade. E aí, como ele vem explicando ali, que antes dele se dar em comunhão para todos nós, antes dele deixar-se nesse mistério grandioso, incompreensível à nossa mente, como que Deus pode se restringir num pedaço de pão, antes dele fazer esse milagre, porque é um milagre. Todos os dias, quando o padre consagra, acontece ali a transubstanciação, é um milagre extraordinário que acontece diante dos nossos olhos, embora os nossos olhos carnais não vejam, mas pela fé nós sabemos que é um milagre que está acontecendo, um milagre extraordinário, um milagre estupendo, um milagre até mesmo indescritível que está acontecendo diante de nós. E como que ele fez, né? Ele antes de dar-se a nós, ele deu-se a si mesmo, porque a gente retoma a informação de que Jesus viveu na humanidade. Jesus foi Deus humano. Jesus foi ali, assumiu toda a condição humana, exceto, a gente sabe que exceto no pecado, ele viveu toda a condição humana. E aí, quando a gente relembra desse fato, se torna compreensível de que ele também tenha recebido, se auto-recebido na Eucaristia, porque ele ali, na condição que ele estava de ser humano, também de homem, mesmo sendo Deus, mas nessa condição de homem, ele era o primeiro que assumia o primeiro a fazer esse ato. Aí, quando a Aline estava falando que, na partilha dela, que ela já tinha passado por esse texto e não havia compreendido, eu também já havia passado por esse texto, acho que eu já tinha lido ele, acho que umas 2 vezes, porque tem algumas vezes que os textos são postados no grupo, né, de acordo com alguns temas que a gente está meditando, alguns textos são postados aleatórios, não aleatórios por serem aleatórios o texto, mas por estarem dentro de um contexto de uma meditação daquele dia, do cerco daquele dia. E também porque eu já fiz a leitura dele. Mas eu também, quando eu li, eu fiz a leitura, porque eu já fiz a gravação, inclusive, dele, porque eu estou no final do 12, do volume 12. Então, quando eu passei por esse texto,
Eu lembro assim que eu passei por ele, mas eu li e eu fiquei com aquela pulga. Mas como é isso? Mas como eu estava apenas fazendo a leitura, eu não parei para meditar, mas realmente ficou aquela incógnita na minha cabeça. Como que é isso? Não entendi aqui. Mas não voltei também para fazer a meditação. Agora, né, ouvindo a partilha dela e ela falando que entendeu o que o Senhor estava ali revelando, também foi abrindo o entendimento para essa realidade de que o Senhor ali, ele se recebeu porque ele estava na humanidade. Então, ele participou desses atos, ele divinizou, inclusive ele fala no texto aqui que ele divinizou, assim como ele divinizou todos os atos humanos, esse também era um ato humano de receber um Deus na Eucaristia. E aí eu também lembrei na hora, assim, eu também lembrei de um outro sacramento que Jesus também não precisava, porque ele também não precisava se receber na Eucaristia, porque era ele mesmo. Mas também eu me lembrei do batismo, que nós vivemos agora recentemente na igreja, na liturgia da igreja, o batismo de Jesus, porque ele também não precisava ser batizado. João até se recusa, João Batista até, né, quer recusar-se a fazer esse ato de batizar o Senhor, mas ele fala, né, convém que cumpramos toda a lei. Então, convém que cumpramos aquilo que está estabelecido. Então, na humanidade, Jesus foi cumprindo tudo aquilo que estava estabelecido, determinado, já decretado para acontecer, ele foi obedecendo, ele foi passando, ele foi vivendo aquelas experiências que estavam postas para ele viver. E assim como ele viveu no batismo, e a gente entende, a igreja prega isso, divulga, ensina, na verdade, a igreja ensina essa realidade do batismo de Jesus, que ele, por ser Deus também, ele não precisava, mas ele quis fazer para dar, para ser esse primeiro que recebia esse batismo sacramental, para deixar esse sacramento, para instituir ali esse sacramento na igreja e deixar disponível para como esse portal, esse passaporte de acesso ao céu, embora ele selaria o passaporte na cruz, mas já no batismo ele dá ali, já entrega, já dá ali o passaporte, mas o selo mesmo, o carimbo mesmo, se dá lá na cruz, quando ele morre e depois ressuscita. E ele se submete ao batismo. Então, assim como ele, aí eu entendi assim que assim como ele se submeteu ao batismo, porque fazia parte do script dele, ele também se submete ali também a se auto-receber, se receber na comunhão, e a Eucaristia ela é instituída, pelo menos a gente aprende na doutrina, aprende pelas Escrituras, na igreja, que é ensinado, que a Eucaristia ela é instituída na Quinta-feira Santa, na noite do lava-pés, na noite ali da entrega de Jesus para sofrer tudo que ele sofreu no dia seguinte, que é a Sexta-feira Santa, da sua paixão. Então, aqueles momentos antes da sua paixão é onde ele institui, onde ele pede para o Pai esse milagre de ficar presente, de ficar sensivelmente, porque embora é pela fé que nós cremos que ele está na Eucaristia, mas é também visível, é também sensível, porque a Eucaristia é material, o pão é material, o vinho é material, que se transforma, claro, ao acontecer o milagre, se transforma no corpo e sangue, mas é visível, é material, continua sendo material. Então, quando ele institui ali na Santa Ceia, a Eucaristia, e ele partilha o pão com os apóstolos que ali estavam, ele também recebe, ele também se alimenta naquele dia, naquela noite, naquela última ceia. A ceia que ele relata no Evangelho que ele ansiava demais por aquele momento de estar com eles, de cear com eles. Mas até então eu assim não entendia muito esse desejo de Jesus de partilhar com os apóstolos ali a última refeição. Mas é porque nessa última refeição ele estava se dando totalmente, completamente, inteiramente para nós seres humanos
enquanto seres peregrinantes sobre a terra, porque a Eucaristia não está disponível nem para os anjos. Os anjos, eles não podem receber a Eucaristia. As almas que já estão no purgatório, as que já estão na bem-aventurança da corte celestial, elas também não podem receber mais a Eucaristia. Só quem pode receber a Eucaristia somos nós, seres humanos, peregrinando ainda sobre a terra. Só enquanto estamos nesse plano material é que a gente tem essa possibilidade de recebê-lo na Eucaristia. Então, esse desejo dele de estar lá naquela noite, junto aos apóstolos, a última noite dele na terra, a última refeição com os apóstolos, essa última comunhão, a comunhão, embora a dor dele, aquela dor excruciante que ele sentia naquele mesmo momento que ele também vivia uma alegria de poder se dar, ele também vivia uma dor de estar diante do traidor, diante daquela alma perdida, que ele já sabia que estava perdida, que era o Judas Iscariotes, e ele ter que partilhar para essa alma perdida, o seu próprio corpo e sangue, a sua própria vida inteira ali, compartilhar com essa alma. Então, ao tempo que ele vivia a alegria de estar se dando milagrosamente como alimento da nossa alma, ele também estava ali, sendo também alimento da alma de um perdido. Então, assim, eu falo assim que eu imagino, mas não dá para imaginar realmente a dor de Jesus também naquele momento. A espada que cortava o seu coração, que transpassava o seu coração ali, naquele ato de dar-se aos seus, mas também aquele que se perderia, que estava perdido por escolha, por opção, por, por estar endurecido, por obstinação. Então, ele diante de um obstinado, então assim, naquele momento ele se auto-recebe para divinizar também esse ato, porque não bastava apenas ser o corpo e sangue do Senhor presente numa partícula de pão ou numa porção de vinho. Era necessário que esse ato fosse divinizado, e ele fez ali quando ele recebe o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. E também, não só para divinizar, mas também tornar possível que os seres humanos pudessem receber Deus. Receber Deus. Se ele não fizesse esse ato como homem, como humano, na sua humanidade, se ele não fizesse esse ato de receber-se na Eucaristia, nós também não poderíamos recebê-lo, porque claro, ele era Deus também, mas ele estava ali como humano, recebendo Deus, que era ele mesmo, mas ele como ser humano, recebendo Deus nele, divinizando o ato, sacramentalizando aquele ato de tornar aquele pão o próprio corpo dele, mas também para propiciar que nós pudéssemos receber Deus em nós, não só de forma espiritual pela fé, mas também de forma real, porque a Eucaristia é real, é a presença real de Jesus. Então, para também dar essa porta, essa possibilidade, como ele fala aqui no texto, como que nós poderíamos recebê-lo? Como que o ser humano poderia receber Deus, né? Ele vai falar aqui, ó. Como podia a criatura receber Deus? Então, ele recebeu para que nós pudéssemos também receber. Então, nossa, que revelação, Senhor, que revelação, assim, estupenda, grandiosa, que abarca céu e terra, essa revelação de que o Senhor mesmo, na sua humanidade, se recebe para dar a nós essa condição também de recebedores de Deus em nós, na nossa alma, no nosso corpo, porque a Eucaristia ela entra em contato com o nosso corpo. Então imagina Deus entrando em contato com o nosso biológico, porque durante 15 minutos, 10, 15 minutos,
é o tempo que leva para a Eucaristia se dissolver no nosso organismo. Então, é um Deus que tem contato não apenas com a nossa alma, porque pela fé o contato é com a nossa alma, é alimento da alma pela fé, mas também ali nutre as nossas células, nutre o nosso organismo, aquele pedacinho, aquela minúscula partícula de pão nutre o nosso organismo também, o nosso corpo, o nosso material, para ir também tornando esse nosso corpo material também propício ao dia que chegar da ressurreição final, da ressurreição gloriosa dos corpos, esse alimento que nós recebemos ao longo da nossa vida, essa Eucaristia que fomos recebendo ao longo da nossa Eucaristia, também proporcionar que os nossos corpos também tenham essa como é que eu vou dizer a palavra aqui? Também tem essa, não essa característica, é uma outra palavra que agora não me lembra, mas ter esse auxílio, né, de se tornar um corpo glorioso também por causa da Eucaristia que nós recebemos ao longo da vida. Então, Senhor, muito obrigada por ser esse Deus que se fez homem, divinizou todos os atos humanos e, inclusive, divinizou esse ato de se receber nesse sacramento para dar-nos a condição de nós também recebermos a vós, Deus, no nosso corpo e na nossa alma, porque não é só a nossa alma, lembrando, o nosso corpo também recebe o corpo de Jesus. Então, que maravilha, Senhor, saber disso e saber também que na divina vontade nós podemos fazer, assim como o Senhor fez em nome de todos, por todos, o Senhor também na divina vontade nos dá essa condição de fazermos por todos, de recebermos a Ti por todos e te oferecermos a vós mesmos, a vós mesmo por todos. Te render graças, te render glórias, te render louvores e adorações, reparações por todas as almas. Isso só é possível na divina vontade. Então, Senhor, que maravilha, Senhor, saber disso. Glória, glória, glória a Ti. E no capítulo 112, que é de 21 de novembro, hoje, exatamente 21 de... Nossa, olha só, 90 anos hoje, exatamente 90 anos hoje desse escrito do capítulo 112, 21 de novembro de 1915. Nós estamos em 21 de novembro... Oh, perdão. Estou sonhando aqui com novembro, é 21 de janeiro. Nós estamos há 2 meses depois dessa... Nossa, como que eu viajei aqui agora? 21 de janeiro, são 90 anos e 2 meses dessa passagem, desse escrito aqui da Luísa. Meu Deus, que viagem, mas tudo bem, vamos lá, Senhor, vamos lá. Tudo para mim é confusão e para o Senhor toda a glória. O homem obriga Deus aos castigos. Olha só a lerdeza do homem, né? A minha lerdeza aqui. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi sempre amava Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: Meu Jesus, não mais, meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele: minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge, o homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo.
Então, aqui, nesse período, era o período da Primeira Guerra Mundial. 1915 estava em plena Primeira Guerra Mundial. E a Luísa ali já não suportando aqueles flagelos que ela estava, porque ela via, ele dava a visão para ela dos flagelos, comunicava para ela muitas vezes. E claro que quando ele estava ausente, quando ela reclama da privação, era o momento em que ele estava descarregando, a justiça estava em execução. Mas quando ele vinha e participava para ela, muitas penas, era o momento também que ela via. Então, essa participação nas penas muitas vezes era ter a visão dos acontecimentos, era ter a visão dos flagelos, dos castigos e tudo mais. E ela ali já falando para o Senhor que já não estava mais aguentando ver tanta coisa, tantas pessoas, as queridas imagens, né, são essas almas tantos filhos gemendo e chorando, e também ali, né, sob os pesos dos castigos que estavam praticamente quase, ela fala, né, quase infernais. E ele vem falando para ela que aquilo ali ainda não era nada, era apenas o esboço, ele ainda estava esboçando o projeto. Imagina quando realmente o projeto estivesse em execução, o que que não seria? Então ele vem falando para ela, o homem chama isso, o homem chama, o homem chegou ao ponto de desafiar o Senhor, de incitar a ele. E até então ele tem tido paciência. Então, naquele período, ele ainda estava tendo paciência. A gente ainda pode perceber que hoje em dia o Senhor ainda está tendo paciência com o ser humano. E pede e fala para ela, então coragem, minha filha, porque não se abata tão cedo, porque a coisa ainda vai perdurar por muito tempo. Então, o que a gente tem visto muitas vezes, principalmente através das notícias, é flagelo aqui, flagelo ali, e talvez seja esse o tempo da execução desse projeto do Senhor de fazer essa purificação da terra, porque o homem chega, né, ao chegar ao ponto de desafiar Deus, incitando ele, blasfemando contra ele, se colocando ali como Deus mesmo, e a gente vê isso muito em muitos lugares, as pessoas realmente desafiando Deus, não só porque desconhecem Deus, muitas vezes conhecem, mas faz ali, tem a pachorra de fazer esse desafio para Deus, de desafiá-lo como se ele não tivesse poder. Então, se a misericórdia e o amor, se o poder contido no amor e na misericórdia não está sendo capaz de produzir no homem essa conversão, essa mudança de vida, a justiça vai fazer isso. Então, por isso que ele, em alguns textos, ele fala que é necessário os castigos, é necessário os flagelos, porque se não for assim, o homem não se converte, o homem não muda de vida, o homem não busca Deus. Então, se é preciso tocar o homem com a dor, com o flagelo, com a justiça, fazer esse toque da justiça no homem, para que ele caia em si, para que o homem caia em si e busque a Deus, então que assim seja. E se o Senhor estabelece dessa forma, nós, como esses filhos que estamos vivendo esse plano, a gente assume junto com o Senhor, assume com Ele e fala: sim, Senhor, pode fazer, faz, Senhor, porque é a realidade que a gente está vendo sobre a terra. É dolorido muitas vezes, mas é o que tem, é o que está disponível. Então, que o Senhor faça, que o Senhor tem usado de amor, tem usado de misericórdia, e mesmo assim não tem conseguido alcançar as almas, que seja através da justiça, que seja através desse poder de correção que o Senhor tem, que é equilibrado. O Senhor não age na justiça em desequilíbrio, ele age na medida correta. Então, tudo em Deus é equilíbrio, tudo em Deus é ordem. Então, como que a gente vai falar, não, Senhor, não faz porque o Senhor está exagerando? Deus não exagera. Essa é uma realidade que a gente também precisa se convencer. Deus não é exagerado. Sim, ele até realmente demonstra um exagero no amor, que ele até relata, não só é, no, no nas revelações da novena de Natal, que ele faz a revelação dos excessos de amor, mas em outros trechos também ele deixa claro o quanto que o amor de Deus para com a criatura é exagerado, transpõe, ele excede, ele é a mais do limite, mas existe ali uma justiça também para equilibrar
para não deixar com que o homem fique tão devedor para com Deus. Então, muitas vezes esse castigo, essas realidades que ele usa através da justiça, que é uma justiça equilibrada, é também para trazer esse equilíbrio para o homem, para nós, seres humanos, trazer-nos ao equilíbrio que nós precisamos. Então, se para trazer o homem à ordem, porque ele está chamando, porque o livro do céu, o que é o chamado, a ordem, ao posto, a finalidade para a qual nós fomos criados. Então, se o chamado não está sendo suficiente, apenas chamar pelo amor e pela misericórdia, ele vai usar o instrumento da justiça para colocar os pingos nos is e para que o homem seja ajustado nessa ordem. Se ele quiser, ele vai só receber depois os benefícios de tudo que o flagelo, que a justiça de Deus traz. Depois ele vai colher só os benefícios, mas se ele não aceita, se ele se rebela, se ele se obstina em não aceitar, em não somente não se resignar e nem apenas aceitar ali o que Deus está fazendo, ele também vai colher, vai continuar colhendo o trabalho da justiça na eternidade. Então, muitas vezes esse trabalho da justiça, ele é nesse tempo, essa oportunidade de depois, na eternidade, as almas gozarem da misericórdia no purgatório por um tempo e depois, eternamente, no céu, gozar do amor, gozar da luz. Mas se o homem não aceita, mesmo assim, ele, mesmo passando pelos flagelos e pelo castigo, ele não aceita, ele continua irredutível diante de tudo que Deus apresenta, de tudo que Deus faz, ele vai continuar pela eternidade sendo ali, recebendo os efeitos e a ação direta da justiça divina no inferno. Então imagina, se eu não aceito a ação da justiça aqui sobre a terra, para depois gozar da misericórdia e do amor, eu vou ter, de qualquer maneira, eu vou ter que aceitar depois viver eternamente sob a ação da justiça. Então é uma revelação também para nós, para as almas, de mesmo que eu não aceite aqui, eu não tenho para onde fugir, não existe para onde eu vá que a justiça de Deus não me alcance. Então, se eu não aceito aqui, eu vou ter que aceitar depois na eternidade, recebendo essa ação da justiça eternamente, amargando a ausência de Deus, a distância de Deus eternamente no inferno. E a justiça lá realmente sendo executada plenamente, plenamente. Então aqui a justiça ela ainda vem amena, porque o Senhor, como eu falei, né, o Senhor é equilibrado, Ele é justo, mas lá no inferno depois vai ser a plenitude da justiça em execução. A justiça vai ter o espaço de execução lá no inferno, de ação lá no inferno. Então, também saber disso faz toda a diferença. Então, não, né, para não se rebelar, para não querer falar, não, Senhor, isso está demais, eu não suporto, não aguento. Claro que humanamente nós não aguentamos nada, não suportamos nada, mas o Senhor em nós pode sim aguentar. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Refletindo o trecho do Livro do Céu, volume 11, 111, e também do volume 11, 112. Então, hoje são dois trechos, né? Dois pequenos trechos muito preciosos.
necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como devia oferecê-la para agradar a Jesus. E ele, sempre benigno, disse-me: minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveriam de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos. E recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora tu, filha minha, recebe-a em minha vontade, une-te à minha humanidade e assim encerrarás tudo e eu encontrarei em ti as reparações de todos e a retribuição de tudo e minha complacência, mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Jesus, que bênção, que maravilha. Jesus, continuando, né? O texto, né? O trecho que fala do amor de Jesus para com a criatura, né? É muito amor desse Deus para com as criaturas, não é? Jesus vem ao encontro da criatura, ele humaniza-se, né? Faz-se humano para estar aqui entre nós. Veio e ficou um tempo, voltou ao céu, mas antes de voltar ao céu, ele fez-se comunhão, né? Fez-se a hóstia, né? Cria-se, ele que cria a comunhão, a hóstia, dá-se, né, na hóstia, na partícula, para ficar sempre entre nós, para sempre entre nós. E que incrível, que bênção é esse conhecimento de hoje que Jesus vem nos ensinando, que antes dele dar-se em comunhão para os outros, ele primeiro comungou a si mesmo. E que belo quando ele vem nos ensinando, né? Que presente abençoado que ele nos dá. Os filhos da divina vontade. É Jesus, mais uma vez, comungando a si mesma, né? Porque Jesus tem o conhecimento que as criaturas são pequeninas e limitadas, totalmente ignorantes, né? Então iriam comungar, mas não iriam comungar com seriedade, com amor, né? A Jesus. Então ele primeiro comunga em nossa reparação. E é por isso que somos atraídos a ele, por esse amor que nos atrai.
é muito especial, que alegria, meu Deus, que alegria. E realmente as pessoas comungam no momento da comunhão, geralmente é para pedir a Deus, né? Pedir. Nossa, e de uns tempos para cá, eu venho mais agradecendo. E a partir do momento que eu cheguei aqui, entrei nesse abençoado caminho da divina vontade, tenho comungado sempre, pedindo a Deus conversão, né? Comungo na intenção. Aí veio o conhecimento a mim da intenção. Então eu estou sempre também, não é que eu estou, vem no meu coração, comungar na intenção daqueles que não amam, que não adoram, que não acreditam nesse Deus. Comungo na intenção da conversão dos meus aqui, da minha casa, dos vizinhos que conheço, né? Que nem a igreja vão, mas eu sei que Deus ama eles, porque são criaturas com pequenos atos de bondade, né? E uma outra comunhão que sempre vem também ao meu coração quando eu comungo é as almas do purgatório. Sempre vem no momento da comunhão. Mas foi muito, muito precioso ouvir da Aline, né, que é muito bom a oração da Suprema Vontade, né, a oração do Pai Nosso. É uma oração que eu gosto também de fazer, porque acho que abrange muita coisa, né? E como eu sou pequenina, e Deus sabe, uma oração que eu gosto de fazer também. Quando eu vejo, estou a fazer, não é que eu, né? Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo diocesano e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Porque, nossa, os padres, o clero precisa de oração, né? Porque eles são tem bênçãos especiais, muito especial sobre os padres, né? Sobre os bispos, para que eles executem, né? O chamado deles com mais amor, humildade, simplicidade, né? E as famílias precisam de paz. Nós precisamos, e é só Jesus que pode nos trazer essa paz. Como é bom, como é gratificante ver, sentir esse amor tão grande que o nosso Criador tem por cada um de nós. Meu Deus, é lindo demais. É muito bonito. Volume 11, capítulo 112, novembro 21, 1915. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse: meu Jesus, não mais. Meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas criaturas, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. Ah, minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência,
mas todos os tempos chegam. Mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Nossa, esse trecho aperta o coração da gente, né? Um trecho belíssimo antes deste amor tão grande e misericordioso de Deus, mas infelizmente a maioria das criaturas não reconhecem e acha que Deus perdoa tudo e pode fazer o que bem quiser, o que bem querer, né? E que Deus perdoa, perdoa, perdoa tudo. Para isso ele morreu crucificado, para nos perdoar. E não é bem assim, né? Temos que fazer tudo pensando em agradar a Deus. O que estou fazendo? Será que agrada a Deus? Né? Eu sempre falava muito nas salas de aula, quando eu estava dando aula, eu falava para os meus alunos se eles sabiam perguntar a Deus o que eles estavam fazendo, estava agradando a Deus. Essa semana aqui na minha casa, anteontem, um filho, ele trabalha e quando ele está em casa, ele não é muito de festa, de beber, de nada, mas é de jogar videogame. E quando ele está jogando videogame, gente do céu, ele xinga, ele grita. E ele estava falando tanto palavrão. E no dia, ele estava falando mais palavrão, palavras obscenas, né? Essas palavras obscenas, nossa, ele falava muito, e eu, nossa, mas estava doendo no meu ouvido. Eu fui lá e chamei a atenção dele. E falei para ele, meu filho, não foi essa educação que eu te dei. E não é para ficar pronunciando tantas palavras assim, né? De cu, vou falar as palavras mais ou menos que ele dizia, né? Vai tomar no cu, vai não sei o quê. Nossa, e aí eu falei para ele, olha, Deus, o homem pecou, mas ficou parecendo um animal, mas Deus conseguiu dar a graça de inteligência para ele criar a roupa, ter vergonha de criar roupa e ficar com essas partes íntimas bem guardadas. Não foi para ficar exposta e falando assim desse jeito, não. E chamei até, falei para ele, você sabia que Deus está triste com isso, com essas palavras suas? Você já parou para perguntar se Deus está gostando de você jogando isso? Chamei a atenção dele com aquilo. Aí ele continuou jogando, mas ele não falou mais as palavras, né? E também passou a falar baixo com os colegas lá. Mas falei muita coisa. E logo escutei um colega dele lá que estava jogando com ele, falou, nossa, sua mãe te pegou, hein? Mas você não é, nossa, você não é maior de idade? E ele, rapaz, mãe é mãe, né? Mãe, ainda mais a minha, você não conhece minha mãe. Você tá vendo aí, agora você tá vendo como é que minha mãe... Mas isso eu convido para ir para a igreja, ele não quer ir, né? Mas fica, tem tempo para jogar. Joga horas e horas jogando. Mas convido para ir para a igreja, não vai. Convido para fazer uma oração do Pai Nosso em casa, não reza. Isso porque já foi, né? Já fez catequese, é crismado, graças a Deus, e foi coroinha. Então, a juventude dele, infância e juventude, foi participando das coisas na igreja. Mas está perdido no mundo. E eu falo para ele, meu filho, quem não vai para a igreja, quem não busca a Deus, não é ir à igreja, né? É buscar. Quem não busca a Deus por amor, vai pela dor, né? E ele não acredita e está aqui. Jesus falando, né? Que vai ter muita coisa triste, transformação de meio ambiente, destruição, né, do meio ambiente.
de lugares, e as pessoas não vão nem reconhecer e dizer, aqui havia isso. Isso é muito triste, isso é muito doído, né? Eu prefiro, graças a Deus, buscar a Deus por amor. É muito gratificante. Tento passar isso, mas às vezes é difícil, né? E no dia que eu conversei com ele sobre o comportamento dele, eu fui ler, eu estava lendo, né? O evangelho que me foi revelado. Nossa, que trecho bonito, que trecho lindo. Falava do tipo de pessoa, de criaturas que tem, né? Jesus falando, o tipo de criaturas que tem. Nossa, você me emocionou tanto com aquilo, né? E na divina vontade a gente aprende a, a ver as situações não tão boas que dói no coração da gente, que a gente sente dor, né? E tem esse conhecimento abençoado de pedir perdão, de fazer reparação. Isso é um presente, é um santo presente que Deus nos dá, né? Isso é gratificante. E que essa graça, né, da gente buscar Deus por amor seja estendida a mais outros corações que dão essa oportunidade para que Deus, para que o Criador haja, né, em vários corações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Amém? Fiat.